Esse trabalho foi realizado pelos alunos Rodrigo Weiler Wagner Hall, João Felipe Quadros Gonçalves e Gabriel Almeida da Silva, para a cadeira de Introdução à Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, eu me chamo Rodrigo e eu vou falar um pouquinho das vantagens e desvantagens das estruturas metálicas. A primeira vantagem que a gente pode citar é uma menor carga nas fundações, já que essa estrutura metálica é mais leve quando comparada ao concreto armado e alivia, né, essa massa nas fundações, o que faz com que a fundação possa ser menor. Outra vantagem também, que é possível citar, é o acabamento uniforme e uma execução mais rápida da obra, já que essas estruturas elas vêm prontas de fábrica, de siderúrgicas e metalúrgicas, o que faz com que seja mais fácil a montagem desse material no canteiro. E também, outra vantagem é o canteiro de obra sucinto, já que os perfis, barras e chapas metálicas, elas já chegam no local da obra com um tamanho pré-definido e na certa quantidade, né? O que diminui o maquinário necessário e também, diferente da estrutura de concreto, não é necessário nenhuma betoneira e nenhum maquinário para preparar o concreto. O uso dessas estruturas metálicas também evita o desperdício de material, já que o metal pode ser reciclado com baixíssimo custo. Ah, e outro ponto positivo, o que faz com que muitos engenheiros e arquitetos usem esse tipo de solução, é que é possível, com essa estrutura metálica, fazer grandes vãos livres, né, grandes espaços sem nenhum uso de pilar no meio, já que essa estrutura metálica apresenta altíssima resistência estrutural e é bem mais leve do que o concreto armado. A estrutura metálica também é considerada sustentável, já que é um processo construtivo a seco, que faz menos uso de água, madeira e reduz a emissão de poluentes na atmosfera. Outra vantagem que também é possível citar é o reaproveitamento desse material, né? Já que é possível você montar um galpão, por exemplo, de metal em um local, fazer a desmontagem desse galpão, mover essas peças para outro lugar, para um novo local e remontar esse galpão em outro lugar. E outra vantagem que a gente tem, né, outro ponto positivo, é o custo-benefício dessa estrutura, já que ela tem menos mão de obra, né, porque é mais simples de manusear. Tem uma fundação mais barata, porque ela é mais leve, precisa de menos atenção, né? Ah, é, por a obra ser mais rápida, também existe uma economia com luz e água, e também elimina o gasto com desperdício e o descarte de entulho, já que essa estrutura metálica não gera entulho. Porém, como todo processo construtivo, a gente também tem as desvantagens, né? E é possível mostrar como ponto negativo a falta de segurança das estruturas metálicas em caso de incêndio, já que elas são obviamente feitas de metal. Quando alguma calamidade envolvendo altas temperaturas ah, ocorre nessas edificações, é possível que essas estruturas sofram deformações, o que danifica a construção, podendo até causar o colapso do edifício. Ah, outra desvantagem que é possível citar é a necessidade de mão de obra especializada, já que esse é um processo um pouco mais ah, difícil de ser feito, digamos assim. Ah, o que requer uma mão de obra com alguma formação, né? E também um maquinário especializado que nem sempre é acessível. Outro problema também nas estruturas metálicas é a corrosão delas, já que elas precisam de um tratamento especial na superfície
para proteger contra as intempéries, como a chuva, a água, já que o metal pode sofrer oxidação e danificar a estrutura, principalmente em áreas litorâneas, que a brisa vinda do mar corrói com muita facilidade essa ferragem. Outra desvantagem também é a maior vulnerabilidade dessas estruturas, o que em relação aos ventos, em episódios de ventos muito fortes, ah, é possível observar estruturas metálicas contorcidas, porque elas apresentam certa flexibilidade quando exercido muita força sobre elas. Então, em locais que apresentam com frequência os eventos climáticos como furacões ou tufões, não é tão recomendado esse tipo de estrutura. E aqui no nosso país, um dos maiores problemas que a gente tem é o preconceito com esse tipo de estrutura metálica, já que aqui a gente tem uma cultura de construir sempre usando concreto armado, o que gera um preconceito. Meu nome é João e eu vou falar um pouco sobre a história das estruturas metálicas. Segundo os registros históricos, apontam que a tecnologia da construção metálica é anterior à tecnologia da construção em concreto. As estruturas metálicas começaram a ser utilizadas em escala industrial a partir de 1750. O início da fabricação no Brasil foi no ano de 1812. Só que, no entanto, a sua utilização foi tardia por motivos técnicos, econômicos, sociais e políticos. O grande avanço na fabricação de perfis em larga escala ocorreu com a implantação das grandes siderúrgicas. Como exemplo, nós podemos citar a Companhia Siderúrgica Nacional, que ela começou a operar em 1946. Essa é uma imagem da siderúrgica. A estrutura metálica é um elemento estrutural cuja seção é produzida totalmente em material metálico, principalmente o aço. Formada essencialmente por ferro e carbono, sua resistência depende da quantidade de carbono utilizado. Quanto maior o teor de carbono, maior será a resistência do aço para a estrutura metálica. Porém, esse aço será mais duro e frágil. A quantidade do teor de carbono utilizado nos aços depende muito do tipo de construção a se fazer. Existem construções que necessitam de algo mais dúctil, logo o teor de carbono e os elementos residuais são modificados, mas isso sempre conforme o que se necessita. Agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações da estrutura metálica. Nos hangares, podem ser construídos em ferro ou aço de diversas espessuras e diâmetros, conforme cada necessidade do projeto. A construção de hangar metálico consiste em peças moduladas, como, por exemplo, perfis metálicos, chapas, pilares metálicos, treliças e terças metálicas, que podem ser instaladas antes ou após a estrutura principal do hangar, no próprio local da construção. Isso facilita muito. Aqui é uma imagem. Nos reservatórios. O bom na questão dos reservatórios é que ele não tem limite de tamanho na fabricação. Então ele pode ser pequeno, grande, tem vezes que são uns muito grandes mesmo. Agora eu vou falar um pouco das pontes e nos viadutos. A sua durabilidade, com os devidos cuidados, atravessa séculos. Detém a melhor relação resistência-peso na construção civil, aliviando os esforços sobre a fundação. Aqui tem um pouco dos uns tipos de ponte. Agora vamos falar sobre as torres. As torres são estruturas metálicas galvanizadas a fogo,
composta por uma parte reta superior e uma parte piramidal da base. São formadas por módulos treliçados. As escadas. Nas escadas traz uma rápida instalação, uma maior leveza e com um custo inferior à escada de alvenaria ou concreto armado. Então reduz muito o custo. Na indústria naval, facilita muito a fabricação. Agora eu vou falar um pouco sobre os mezaninos. Os mezaninos requerem que os elementos constituintes de sua estrutura sejam peças leves, de fácil e rápida montagem, e que permitem uma obra livre de poeira e entulhos. Então isso facilita muito, porque em muitos casos são executadas em espaços comerciais sem que haja interrupção das atividades. Então a pessoa pode continuar trabalhando enquanto eles estão instalando os mezaninos. Nas passarelas. Bom, como toda estrutura de aço é produzida na indústria, a montagem da passarela da estrutura metálica é a mais rápida se comparada aos métodos mais convencionais, como a da alvenaria de madeira, e também diminui entulhos no canteiro de obra. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as estruturas metálicas em edifícios industriais e comerciais. Garante uma obra de melhor qualidade devido à industrialização dos processos. Alívio nas fundações, gerando uma severa redução dos custos. Liberdade arquitetônica, utilizando vãos livres maiores. No telhado. Bom, no telhado existem dois tipos, a telha simples e a telha termoacústica. A telha simples é a forma mais barata de construir um telhado durável. E o benefício da telha termoacústica confere um isolamento térmico e acústico muito eficiente, mas isso deve ser se haver aberturas para a troca de ar. Agora, estrutura metálica em residências. Atualmente ela vem sendo muito usada, pois cria novas possibilidades para projetos arquitetônicos. A estrutura metálica residual se certifica em manter a maleabilidade para ajustes futuros. Por exemplo, caso haja necessidade ou desejo de reformas, ampliações ou outras modificações, a praticidade é oferecida com a finalidade de que o processo seja feito com agilidade e sem preocupações. Nos postes. O benefício é que nos postes ele é feito sob medida, de acordo com o projeto. Pode ser do tipo reto, curvo duplo, com base ou embutido. São rápidos de montar e tem muita alta durabilidade. E bom, pessoal, uma das aplicações que nós podemos visualizar dentro da nossa universidade é o ginásio de futebol no Centro de Educação Física. São vários ginásios e a maioria é feitos com estruturas metálicas. Olá a todos, eu me chamo Gabriel. Agora vamos falar sobre a fabricação e a montagem de estruturas metálicas. As estruturas metálicas são peças de aço que unimos, formando assim um conjunto que dá sustentação à construção. O princípio de desenvolvimento das estruturas metálicas é os projetos. São muito eficientes para garantir o controle da construção e a segurança dentro da obra. Os projetos são divididos geralmente em básico, estrutural, projeto de fabricação e diagrama de montagem. Os projetos básico e estrutural
servem para ter a base da construção e saber quais as estruturas metálicas serão utilizadas. O projeto de fabricação, feito após o projeto básico e estrutural, é formulado para deixar a fábrica ciente de todas as informações do desenvolvimento da estrutura. Assim, a fábrica produz tudo o que é necessário para iniciar os trabalhos no canteiro de obra. A fabricação é nada mais e nada menos do que pegar materiais, como aço, e transformar em peças por meio de operações do tipo corte, dobra, furação, soldagem, entre outros. Na maioria das vezes, esses processos não são feitos por humanos. Geralmente, é tudo automatizado. Máquinas com CNC, Computer Numerical Control, realizam todo o trabalho. Por esse fato, as peças finais são quase perfeitas, com a geometria e o acabamento muito bom. É também muito importante ressaltar que, depois das peças estarem prontas, recebem um anticorrosivo ou tratamento, com o objetivo de não deixar o oxigênio entrar em contato com o aço, o que gera a oxidação. Normalmente esse anticorrosivo é tinta ou zinco, e o zinco é mais conhecido como galvanização. É permitente falar dos tipos de indústrias de metais. São dois tipos, siderúrgica e metalúrgica. A siderúrgica, que trabalha na produção de ferro e aço apenas. Seus produtos finais são barras e chapas metálicas, usadas como matéria-prima em outras indústrias que fabricam outros tipos de produtos metálicos. A metalúrgica produz vários tipos de metais: alumínio, cobre, titânio, ferro, entre outros. A única diferença é os tipos de metais fabricados. Vamos falar também sobre a composição dos aços estruturais. É composto com 98% de ferro e carbono, com a adição de outros elementos residuais, como silício, manganês, fósforo e etc., que servem para melhorar certas propriedades do aço. As propriedades também variam com a quantidade de carbono. Aços carbonos contêm teores normais de elementos residuais, ou seja, os materiais predominantes é carbono e ferro. Normalmente, aços carbono têm maior resistência mecânica. Aço baixa-liga são aços carbono com uma quantidade a mais de elementos residuais. O aço liga tem baixa ductibilidade e baixa soldabilidade. As propriedades desses aços liga variam com a quantidade de elementos residuais. Se tu precisa de um tipo de aço, para te chegar nesse aço específico, tu tem que mudar os elementos residuais. Por isso, lá no começo, é preciso os projetos para a indústria saber exatamente que tipo de aço e que tipo de estrutura metálica vai ser necessário para realizar a construção. E como já vimos há pouco com o João, existem vários e vários tipos de aplicações das estruturas metálicas. Então, cada uma tem alguma propriedade diferente, ou alguma propriedade específica. Então, é necessário muito estudo para que tudo ocorra certo e corretamente e que no final a construção seja bem sucedida.